O Luizinho já está instalado, tu também, Sónia, por favor, se não te importas. Já está em instante. E para falar do flamingo, que é de facto um animal Lindo. muito... Toda a gente conhece pela silhueta, pelas cores. Quando os Orgulhoso, vemos não é? assim todos em bando, não é? É bando, dizes lindo. bem, porque é uma ave gregária, só vive em bandos. E portanto é Há aquela flamingos mancha isolados. rosa. Sim, Sim. Lindo. aquele mar de fogo. Não é? Dá uma bela fotografia ao pôr do sol, não Pelo dá? sol. Olha, mas é engraçado porque é uma das aves também, enfim, muito conhecidas pela sua silhueta, pelas suas cores. E pelas boias. Também há umas boias com boias. formato de flamingo. Exatamente, que se vê nos parques. Também. nos parques Sim, essas aquáticos. vê-se lá de cima, não é? Das piscinas. Mas, portanto, é uma ave migradora, portanto, com bico curvo. Já vamos perceber como é que funciona, não é, o bico. Começou a aparecer em Portugal, realmente, a ser detectado em Portugal a partir dos anos 80. Tivemos uma ótima notícia da primeira nidificação que se dá em Portugal, em Castro Marinho e em Vila Real de Santo António. Essas imagens são de onde? Essas imagens estão em vários pontos do mundo, mas vamos ter aqui umas imagens que vão Específicas de Portugal? ser específicas de Portugal, Ok. Ria de Aveiro, captadas pelo Marcos Prata, precisamente para destrinçarmos aqui as cores, as mais berrantes e as menos berrantes, Sim. porque elas dependem, como sabem, do alimento dos flamingos. Do que se alimentam. Portanto, vidas sociais são aves gregárias. Um estudo recente, curiosamente, para além de serem aves gregárias, eles fazem amigos, grupos de amigos, de 6, 7 indivíduos, é curioso. A população, felizmente, tem aumentado em Portugal e, portanto, Ria Formosa, há bocado antes de entrarmos no ar, estávamos a falar no Tejo, Rio Tejo, Estuário do No Mar de Tejo, Prata, não é? Estuário do Sado, enfim, inclusivamente já foram avistados também no estuário do Douro, não é? Também? Há uns anos esta parte, muito fugazmente, mas há fotografias disto, há registros disso. E então, olha lá ver, em relação à cor... Portanto, elas são migratórias? Elas são migratórias, Vêm para cá nos meses mais quentes? mais frios. No mais fundo. frios, ao contrário? Sim, portanto, vem de França, de Espanha, portanto, ora cá está, portanto, estás a ver, isto provavelmente são ainda juvenis, porque os juvenis não têm aquela cor mais... Pois, São mais cinzentos, não são? São mais os cinzentos. jovens. Aliás, eles quando nascem nem têm o bico curvo sequer. O bico Portanto, o bico é para comer. o bico é para comer, nós já vamos perceber como é que isso funciona. Portanto, a cor depende então de uma coisa chamada, palavrão, não vamos aqui explicar, os carotenoides. Portanto, eles, entre as alimentações que fazem, comem algas, insetos, crustáceos, e dentro desses crustáceos, pequenininhos bichinhos, está um que se chama artémia, não é? E, portanto, depois de consumirem, depois do metabolismo, não é? Esse químico desse crustáceo vai colocar-se na pele do flamingo e depois passa para as penas para lhe dar, portanto, este roseado. Depende do alimento. Depende do alimento, ou seja, alimentos mais ricos nos tais carotenoides fazem coisas destas, por exemplo, Claro. estamos a ver. Alimentos menos ricos, depois tornam-nos um bocadinho mais esbranquiçados, Sim, mais menos rosa. acinzentados. Eles vivem 25 a 35 anos, 2, 4... Para uma ave é bastante. Para uma ave é bastante. São aves pernaltas, perna alta, fácil de perceber. Que curioso. Os O joelho é para trás, não é? O joelho é para trás. joelho. Cientificamente, eu estive a ver... Eles não têm joelhos, não é? Não é isso. Diz-se tornozelo em vez de joelho, mas sim, mas dobram para trás. Dobram para estás trás. a ver? Portanto, eles dormem de pé e aqui nos rituais de acasalamento é engraçado porque há a dança do acasalamento. Os flamingos, portanto, é muito engraçado porque andam assim, todos na mesma direção, movimentam as cabeças. Aqui lá está a dormirem em pé, numa só pata. Isto é na Ria da Aveiro. É outra particularidade, Etc. não é? Particularidade. Há 6 espécies no mundo, não é? Estavas-me a perguntar 6 espécies no mundo. O flamingo pequeno, o flamingo de James, andino, comum, americano e chileno. O americano, portanto, o que vemos na América do Sul, é aquele mais colorido, aquele mais Sim. com o rosa roseado choque, quase. enfim, cá está. Estes estão... As cores mais garridas. Mais mais garridas. batido. Aqui, enfim, portanto, lá está, não haverá tantos carotenoides, eles não estão ainda muito desenvolvidos, mas aqui olhem já, aqui. num outro creio que em África, as coisas já são diferentes. Estamos aqui a ver
umas cores absolutamente É de extraordinárias. certeza a casa da Barbie. Extraordinárias. Isto é o paraíso das E, meninas. o reflexo, enfim, ainda isto é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Portanto, reprodução. Fevereiro, março, abril, os pais, estes peixinhos são pais extremosos, tanto ele como ela, não é? Então, Acasalam cuidam. para a vida, são eles que constroem um ninho que é feito de lama, não é? Nas zonas de baixíssima profundidade, onde de resto se alimentam. Um ovo têm um mês de incubação, depois a cria nasce, eles continuam a alimentar a cria, vai ficar com eles por mais 100 dias. Depois também há uma coisa interessante, que tem a ver com a mitologia, com os livros, com essa relação com o homem, não é? Isto é uma relação milenar com o homem, não é? Quer dizer, os egípcios olhavam para estas aves, não é? Entre outros animais, mas concretamente o flamingo, portanto, e realmente viam e davam conta, não é, da ave que morre pelo fogo e que renasce das cinzas. Sim, sim. Quer dizer, É quase o arquétipo da perfeição, não é? Consumida pelo fogo e que renasce das cinzas. Isto remete-nos realmente para essas crenças egípcias da imortalidade, do renascimento, não é? Portanto, da vida nova. Ora, cá está aqui os rituais de acasalamento, não é? Quer dizer, lá com os Que depois, se formos uns românticos, ainda conseguimos encontrar um coração nesses rituais. Porque eles, ao colocarem, Frente a frente, fazem o coração. fazem a configuração do coração. Faz do coração. Pronto, aqui, uma ave está aqui enfim, a esfregar-se, no fundo, é engraçado, eles cuidam no muito seu bem da banho. plumagem, todas as aves. Este pescoço assim tão comprido tem que ver também com a sua necessidade de alimentação? Ajuda muitíssimo na alimentação, porque eles alimentam-se vergados, não é? Sim. Então o bico vai. Então, tem umas lamelazinhas, não é? Que vão filtrar, no fundo, no lodo, o alimento dos flamingos. E é uma filtragem muito eficiente. Portanto, depois a língua encarrega-se de deitar o lodo fora e o que interessa, efetivamente, O alimento. para o alimento fica realmente retido nestas lamelas e depois, naturalmente, é consumido. Mas também os gregos tinham essa ideia, não é? Enfim, da flama, do fogo, a ave do fogo, a fênix renascida. Aliás, flamingo, a própria palavra, vem, creio que, do francês arcaico ancestral. Não é? Aproveita o balanço para é- fechares, Luís. Aproveita o balanço E é para a ave fechar. nacional em Trinidade e Tobago. Considerada ave nacional. Portanto, só para dizer o seguinte, às vezes estamos a falar em bandos de centenas e milhares de aves. Não é? Cá está a posição da patinha. de dormir. Não é? Mas então, terminar. curiosidades muito rapidamente. Portanto, já disse, dormem de pé, não nascem cor-de-rosa, produzem leite, os progenitores produzem leite no trato intestinal para Meu alimentar Deus. as crias. É uma coisa extraordinária. É extraordinário. Portanto, e a ideia então do tornozelo. Portanto, o termo científico tornozelo em vez, não joelho. em vez de joelho. Sim. Depois, muito rapidamente a fechar, ameaças. Eles não têm grandes predadores naturais. Às vezes uma hiena, enfim, lá para as Áfricas. Já vi imagens de uma águia pesqueira apanhar um tentar. flamingo, mas depois não se interessou e deixou-o ficar. Portanto, comem peixe. É natural. Depois, portanto, a destruição dos habitats, com certeza, isso aí somos nós os E para culpados. terminar, Comércio ilegal, caça furtiva, poluição ambiental, hoje o Dia Mundial do Ambiente. Enfim, um último apontamento, recentemente, que é a notícia, em Kimberley, na África do Sul, houve há uns tempos, portanto, uns esgotos que afetaram de forma terrível um local tradicionalmente muito estudado de procriação de flamingos. Muito cuidado, porque as águas são fundamentais Claro. para estas aves que são reféns. se fosse só para as reféns aves, das meu águas. querido amigo, um grande Portanto, abraço E para o Luís obrigada. Henrique Muito Pereira e uma obrigado. salva de palmas. Muito Muito obrigado, obrigado. Luís. Muito obrigado. Até para a semana. Com temas diversos